Então, pessoal, a própria Bíblia, ela nos ensina a não acreditar em qualquer manifestação espiritual. Em 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, nós percebemos que aqui não está falando de espírito maligno ou alma penada. Ele está falando para a gente não acreditar em qualquer mensagem que pareça ser espiritual. Você pode ver lá todo o contexto, né? Aqui está falando que eles falam da parte do mundo, versículo 5. Ou seja, as pessoas ficam ameaçando as outras. Olha, você não pode julgar o que essa pessoa aqui está falando, você não pode julgar. Nós podemos julgar sim, para verificar se aquela mensagem está vindo segundo a palavra de Deus. Nós podemos julgar. Qual é o problema disso? No momento que você confronta o que está sendo pregado com as escrituras, você não está fazendo nada mais do que os discípulos fizeram em todos os momentos na Bíblia. Não era assim que Paulo confrontava o judaísmo, né, em algumas questões, não em todas as questões, né, mas em algumas questões de letra, não era assim que Paulo confrontava. Então, o confronto de ideias, quando se faz necessário, é importante. O profeta Malaquias, nos últimos momentos da vida dele, ele não confrontou o povo judeu? Ele disse assim: roubará o homem a Deus? E vocês dizem: que te roubamos, Senhor? Aí ele fala: nos dízimos das ofertas alçadas. Naquele contexto, para Israel, né, é uma mensagem que muitos pregadores usaram para adaptar o dízimo para os gentios, sem conexão nenhuma, porque o profeta é de Israel, a lei do dízimo é de Israel, o dízimo está na lei de Israel. Quando ele fala roubará o homem a Deus, é que quando os judeus deixavam de levar o dízimo, eles estavam roubando a Deus. Em que sentido? Será que Deus precisa de dinheiro? Não. É porque Deus instituiu aquela lei naquele momento e que não existia previdência social, não existia outra forma, né, governamental de se manter uma instituição religiosa, né? Então, para que órfãos e viúvas fossem abençoados, tinha o dízimo, tinha lei sobre o dízimo. Para que o serviço do templo tivesse continuidade, para que não dependesse dos governos e sim das pessoas da sua própria fé, né? Porque quando você depende dos governos, os governos às vezes não são de Deus, não são, podem ser de Deus como autoridade, mas não são da mesma fé e tentam subjugar por conta das finanças, né? Subjugar a religião. Então, o mais certo é que os próprios religiosos sustentem a sua própria fé, o seu próprio templo, como isso é comum, né? Então, o último profeta do Antigo Testamento, e depois dele, Deus ficou 400 anos sem enviar profeta, e só vai aparecer depois João Batista lá, já na época do Messias vindo ao mundo. João Batista citado nas escrituras como a voz do que clama no deserto e que tinha que preparar o caminho do Senhor, né? Então, de Malaquias para João Batista foram 400 anos. Depois que João Batista veio, você percebe o confronto de João Batista com aquela situação do povo, né? Ali existiam profecias que dizia que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, o povo de Israel já não seria mais o povo exclusivo. Haveria ali uma quebra do muro da separação. Tanto que quando Jesus fala do amor ao próximo, os judeus tinham uma dificuldade tremenda de entender o que Jesus estava falando. Assim, entendia, mas eles não queriam aceitar em algumas determinadas ocasiões. Porque para eles, o próximo deles era só o povo deles, né? Porque eles não podiam se aproximar de pessoas que não viviam da mesma fé, né? Eles tinham um afastamento. E ali é um momento de transição que Deus vai quebrar essa barreira, né?
chegou um momento em que Deus queria levar a união, né? Queria se apresentar também para os gentios, porque Ele é criador de todas as coisas. Se nós temos um Deus que é criador de todas as coisas, Ele precisa se apresentar a todos, né? Não pode viver o povo na ignorância sem a luz de Deus. Então Jesus é a luz que Ele se manifesta para poder trazer luz também aos gentios, aos de fora, aos de outras nações. Isso estava profetizado, né, nos livros antigos, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, o coração de pedra se converteria em coração de carne. Tinha várias profecias nesse sentido, de que Deus não seria só o Deus de Israel, mas o Deus de todo o mundo, né? Porque esse evangelho é eterno. Não seria justo só Israel ter um contato com Deus. Então, quando Jesus chega ali, ele encontra um comércio acontecendo. Foram 400 anos sem profetas, né? 400 anos sem direcionamento. Por qual motivo? A desobediência. O povo começou a desobedecer lá atrás, né? Aí as consequências. Jesus veio, junto com seus discípulos, repreende as autoridades, né? Repreende a corrupção, vem falando de uma série de problemas que estavam acontecendo dentro da religião. Primeiro confronto, Jesus como um profeta ali, né? Tanto que João Batista, ele, quando está batizando, povos de todas as nações vinham, e vinham também os fariseus, mas eles não só queriam vir examinar o que estava acontecendo ali, não tinham compromisso. Por isso que sempre Jesus perguntava, quando perguntaram a Jesus, Jesus falou assim, se eu vou fazer uma pergunta a vocês, se vocês me responderem, eu falo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Aí ele pergunta, o batismo de João é do céu ou da terra? Aí eles falam assim, se a gente falar que é do céu, ele vai dizer por que a gente não crê nele, né? Por que a gente não creu nele? Se a gente falar que é da terra, todo mundo vai se voltar contra a gente, porque a população acredita que João Batista é um profeta de Deus, ou seja, a população em si estava vendo João Batista como servo de Deus. Os fariseus hipocritamente, né, sabendo que tinha que ter uma resposta ou uma ou outra, não se sabe se eles compreendiam isso, eles falam, não sabemos. Ou seja, eles não eram autênticos. Aí Jesus fala assim, e eu também não digo a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Ou seja, se vocês acobertam para mim, são hipócritas comigo, então eu também não sou obrigado a esclarecer nada para vocês. Essa é a forma com que Jesus se conduzia perante os fariseus, né? Jesus é um cara que não leva desaforo para casa, ainda mais sabendo quando uma pessoa está cheia de conhecimento da lei, sabe que deve dizer sim, sim, não, não, o resto é do maligno, né? Essa ocultação é uma semente maligna no coração, né? E por trás daquilo tem muita coisa má, porque se uma pessoa é religiosa, ela todo dia tem contato com as escrituras, todo dia ela ora a Deus, ou ela ora hipocritamente, faz tudo errado, ou ela é sincera com Deus. E nessas questões que era avaliado. Aí queriam respostas do Filho de Deus. Ele também não dá suas respostas. Porque Deus, ele não tem pacto com a hipocrisia. Ele não tem pacto... É mais fácil um pecador conseguir alguma coisa de Jesus do que o hipócrita. Isso a gente está vendo nas histórias. Um pecador arrependido, lógico, né? Um pecador arrependido. Porque diante de Herodes, Jesus nem abriu a boca. Ah, faz um milagre aqui para a gente ver. Ele nem fala. Diante de pessoas que ele chama de raposa, pessoas ruins, pessoas que realmente têm aquele caráter mau, não tem nada de bom para se extrair, Jesus nem sequer abre a boca. Pessoas que não estão dispostas ao arrependimento não vão ouvir nada de Deus. Todas as respostas que eles tiverem na vida vão ser do engano, vão ser de espíritos de engano, né? Agora, o coração contrito, a pessoa arrependida, a pessoa pode ser quem for, pode ser o que cometeu. O arrependimento verdadeiro, Jesus se aproxima e esclarece. Jesus mostra o caminho. Até hoje é dessa forma, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, né? Então percebe-se que depois de Jesus, o povo de Israel só decadência. Eu até questiono por que as pessoas tentam colocar, Deus é o Deus de Israel e tal.
Mas vem cá, como é que Deus permite que um templo seja destruído, um templo onde tinha a presença dele no Santo dos Santos, pelas mãos de um ímpio, que foi o Tito Vespasiano no ano 70? E essa destruição estava profetizada por Daniel. O próprio Jesus praticamente ali dá a entender que o homem da iniquidade ao qual profetizou Daniel. Se os templos quando eram construídos, os dois templos, né? O primeiro, aquele ali já era o segundo que foi destruído, e hoje em dia tem uma cúpula islâmica em cima do terreno, ou seja, como se o filho mais velho, que não é o da promessa de Abraão, estivesse reinando sobre o mais novo, o que era o da promessa, né? Jacó. E isso deve irritar o povo judeu, né? Porque como é que Deus permite que isso aconteça? Para a construção do templo, um cara sentava um tijolo com uma mão e com a outra ficava com a espada para lutar, com medo do inimigo vir no momento que ele está distraído na construção. Então, houve várias dificuldades para se construir o templo, usaram o Urim e Tumim lá no passado para poder saber, né, aquelas pedras para saber se o cara era sacerdote ou não, porque não tinha documentação de nada. Então, as gemas, né, do peitoral do sumo sacerdote eram usadas como resposta, né? Parece que elas brilhavam para sim e brilhavam de uma outra forma para não, né? Então, toda essa dificuldade para se construir um templo, ouro guardado lá pelo rei Davi, para Salomão construir, toda aquela dificuldade para a presença de Deus estar ali, né? E se entrasse ali sem a presença de Deus, em pecado, era fulminado, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, né? Amarrado com um sino, que se morresse lá dentro tinha que puxar ele. Se tivesse em pecado, morria e não podia ficar morto lá dentro, eles puxavam na corda. Então todo esse trabalho para vir um ímpio e destruir o templo. Será que essa não é a resposta? Se Deus é todo-poderoso, está dentro daquele lugar abençoando, e por que deixou o templo ser destruído? Porque chegou um tempo diferente. Aí depois, no ano 135, os judeus são expulsos de Jerusalém, que é a Canaã, né? A Palestina é a Canaã bíblica, a terra prometida, ao qual só 2 dos antigos entraram, Josué e Caleb. E os que nasceram no deserto, até 23 anos. Então, tipo assim, você tem ali toda a destruição de um templo sagrado, né? E até depois disso daí só guerras e guerras, acordo de paz aqui, desfaz acordo de paz, briga por não sei o que, briga por território, né? Só sobra daquela ruína o muro lá das Lamentações, né? É a única coisa que sobrou, né? Aí tem o Holocausto lá do Bigodinho, que pega uma parte dos judeus. Aí tem o retorno, aí tem o movimento sionista, que às vezes não permite que o pessoal do Holocausto volte para sua terra. Aí quando volta para a terra já tem um povo vivendo lá, que é o povo árabe, desde 638, com a expansão do islamismo. Não invadiram as terras, foram autorizados pela Liga das Nações, né, com a Grã-Bretanha, que era líder. Então tem toda uma história, todo um contexto, né? E hoje a gente não tem que ficar discutindo com o judaísmo. Eu vejo os pastores perdendo tempo aí discutindo. Eles seguem a religião, não deixaram de ser de Deus, né? Apesar de nem todo Israel praticam a lei, né? Mas as coisas estão mudadas. Não tem mais o serviço do templo, não tem mais dízimo, porque o templo de fato está destruído. Não se sabe se vai ter uma reconstrução no terceiro templo, mas dizem que estão preparando essa reconstrução. Aí tem um monte de dizeres, vão dizer que o anticristo vai estar ali, naquele terceiro templo. É um monte de falácia, né? Mas que o Apocalipse ali vai se manifestar em algum momento da história, né? E a gente está vendo como o profeta Daniel profetizou que nos últimos dias a ciência se multiplicaria sobremodo, né? Maravilhosamente. E nesse ano a gente deu um salto gigantesco com a inteligência artificial, com a física quântica, que mudou toda a história, né? Você não melhorou a tecnologia, simplesmente mudou toda a tecnologia. Os computadores quânticos, ele é uma mudança de século, uma virada de anos e anos de computadores com bits, né, 0 e 1, e agora ele usa leis da física, né, o qubit, né, usa elementos da física para fazer as coisas. Os cálculos da inteligência artificial agora vão ajudar na questão de pesquisas
pesquisas que levariam séculos para serem feitas, a inteligência artificial sendo ensinada pelos programadores, né, com todos os conhecimentos de livros, ela consegue desenvolver tecnologia muito mais rápido, em poucos minutos, coisas que demoraria séculos para se fazer. Todas aquelas experiências laboratoriais, a inteligência artificial já dá o caminho. Então, a ciência se multiplicou de uma forma maravilhosa. Eu não sei, eu acho que nunca a gente vai ter um combustível que a gente consiga viajar rapidamente até Marte, até outros lugares, né? A gente está dentro só da nossa galáxia. Sair da nossa galáxia até hoje não foi nem cogitado. São 100 mil anos da velocidade da luz. Só para sair da Via Láctea, né? A própria foto da Via Láctea que a gente tem é uma cópia de uma outra galáxia mais próxima, que eu acho que é Andrômeda. Não é a foto original, porque a nossa galáxia ela só é vista por dentro, nós estamos dentro dela. Então a gente vê ali aquela via do leite que fala, né, aquele espaçamento, mas a gente nunca saiu dela para tirar uma foto. Então a Andrômeda, a galáxia mais próxima, que eu acho que é a Andrômeda, que tem um formato parecido com o nosso, né, espiral, que por dentro dá para ver que o nosso parece semelhante a essa foto da nossa Via Láctea, é a foto de outra galáxia. A gente sempre foi enganado nos livros de, de ciência, né? Então, a gente tem várias coisas, mas eu não creio que a gente vá ter essa tecnologia, mas a perspectiva que a gente tem é com a tecnologia de hoje. No futuro podem vir tecnologias novas que a gente nem imagina, né? Coisas grandiosas que outros lá no passado também nunca imaginaram que ia acontecer, telefone celular, e aconteceram. Então, a gente não sabe de nada.